Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora e você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Começo falando de Taiwan, que recebeu o primeiro lote de tanques americanos. O governo dos Estados Unidos é o principal apoio e fornecedor de armas para o país, o que incomoda profundamente a China, que considera a ilha parte do seu território. Taiwan recebeu dos Estados Unidos os primeiros 38 tanques de combate Abrams. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa da ilha, que busca fortalecer sua capacidade militar diante de um potencial ataque da China. Os tanques M1A2, o primeiro lote de 108 solicitados em 2019, chegaram na noite de domingo a Taiwan e foram transferidos para uma base de treinamento militar ao sul de Taipei. Os tanques Abrams, que estão entre os mais pesados do mundo, são um pilar das Forças Armadas dos Estados Unidos. Estes são os primeiros tanques novos entregues a Taiwan em 30 anos, segundo a semi-oficial Agência Central de Notícias. A ilha de governo autônomo tem atualmente quase 1.000 tanques entre CM-11 Brave Tiger, de fabricação taiwanesa, e M60A3 americanos. A tecnologia dos dois modelos está cada vez mais obsoleta. O governo dos Estados Unidos é o principal apoio e fornecedor de armas de Taiwan, o que irrita a China, que considera a ilha parte de seu território. A oposição da China aos contatos militares de Estados Unidos e Taiwan e às vendas de armas é consistente e clara. Exigimos que respeitem o princípio de uma só China e os 3 comunicados conjuntos sul-americanos, especialmente as disposições do comunicado de 17 de agosto. Parem de armar Taiwan e apoiar suas forças em busca pela independência por meio da força. Taiwan enfrenta uma ameaça constante de invasão da China, que não descarta o uso da força para recuperar o território. Você já se perguntou qual é o método de bloqueio que deixa o seu celular mais seguro? Caso ainda não, confira algumas opções nesta reportagem. De acordo com os especialistas, as senhas longas e complexas e a autenticação facial com sensor tridimensional são os métodos mais seguros para bloquear o celular. Entre as opções de senhas, a menos eficiente seria o desenho. Nesse método, o usuário liga pontos na tela e constrói um desenho, que deve ser repetido para desbloquear o aparelho. O PIN, também uma opção pouco segura, costuma ser uma sequência de 4 ou 6 números definida pelo usuário e armazenada no telefone. Em seguida vem a impressão digital. O celular usa um sensor para ler a digital e transformá-la em um código. Assim, quando o usuário tentar desbloquear, ele vê se a digital confere com o código armazenado. Entre os melhores métodos, o reconhecimento facial com sensor 3D. Funciona a partir da captura e do armazenamento de um mapa único do rosto do usuário. O grau de segurança vai depender do tipo de sensor de captura de imagem usado pelo celular. E também, uma excelente opção é a senha alfanumérica complexa e longa. É uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, definida manualmente para desbloquear. Se implementada da maneira correta, é considerada um dos métodos mais seguros de bloqueio. Mas outro ponto importante para se proteger de futuros fraudadores é a combinação de um método de bloqueio. Agora, falando sobre trânsito, o congestionamento no mês de dezembro cresceu 9% neste ano em São Paulo. A lentidão média é a maior desde a pandemia. Os congestionamentos registrados nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo em dezembro deste ano aumentaram 9% na comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego, o CET. Nos 10 primeiros dias desse mês, a média de vias congestionadas foi de 510 quilômetros, contra 469 do mês de dezembro do ano passado. A média de congestionamento dos dias úteis de dezembro é a maior desde 2019, que foi o último ano de trânsito normal da cidade antes da pandemia. Os números da CET apontam que a média de congestionamento diário da capital do estado cresceu em 52,4 quilômetros na comparação com todo o mês de novembro. A média de congestionamento por dia na capital em dezembro é de 407,2 quilômetros. Em novembro,
Essa média foi de 355,4 quilômetros. A CIT aponta que os 10 endereços que mais registraram congestionamento no mês de dezembro são Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Radial Leste, Avenida Aricanduva, Avenida do Estado, Avenida 23 de Maio, Avenida Salim Farah Maluf, Avenida Rebouças, Avenida Bandeirantes e Avenida Washington Luiz. Com a aproximação das férias e festas de fim de ano, os hemocentros de todo o país alertam para a redução de doação de sangue nesta época do ano. As instituições pedem às pessoas que antecipem a doação para abastecer os estoques. A Organização Mundial da Saúde considera ideal que no mínimo 3,5% da população doe sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, apenas 1/4% da população doa sangue. A proporção representa 14 doadores a cada 1.000 habitantes. O sangue doado é utilizado por pacientes com câncer ou com doenças hematológicas, por pessoas que se submetem a cirurgias de grande porte, operações de caráter emergencial e nas intervenções seletivas. Para facilitar a captação de doadores, o Ministério da Saúde criou no ano passado o aplicativo Hemovida. A ferramenta torna disponível a carteira virtual do doador com informações de registro pessoal e saúde, úteis em situações de emergência e o histórico de doações. Nos bancos de sangue, é registrada a baixa de sangue, tipo O negativo, considerado doador universal, que é mais raro do que os demais grupos sanguíneos. O estoque dos tipos de sangue. Ou é considerado crítico em alguns estados, como São Paulo. Para doar sangue, é preciso estar em boa saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 quilos. Menores de 18 anos devem apresentar o formulário de autorização e cópia do documento de identidade com foto dos responsáveis. Aqueles que puderem doar, é muito importante. Esse gesto salva muitas vidas. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e retorno às 2h50 com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais. Tchau.